Nesse vídeo vou mostrar para você o melhor e mais completo vídeo sobre questões de múltipla escolha. Não sei se você sabe, mas acertar questões de múltipla escolha muitas vezes é técnica, e aqui eu vou passar 5 técnicas para você aplicar e acertar mais questões a partir de hoje. E claro, se você não me conhecia, meu nome é Matheus Andrade, fui aprovado em 6 concursos, 2 em primeiro lugar, e nesse canal eu compartilho só o que realmente funciona na hora de você fazer uma prova de concurso público. O primeiro passo para você fazer uma prova de múltipla escolha com qualidade é o estado emocional. Parece viagem, mas não é. Se você chega numa prova, normalmente você chega muito ansioso, e o seu estado emocional vai prejudicar. Se você estiver ansioso, se você estiver nervoso, você não vai conseguir ler as questões com atenção para conseguir acertar. Então o primeiro passo é você se colocar num estado de relaxamento, de tranquilidade para fazer a prova. Inclusive eu lembro quando eu comecei a prestar concurso, eu tinha o hábito de levar algum material para revisar ali na véspera de prova, e aí você ficava nervoso, lia, mas não estava lendo nada, né? Você só ficava olhando o material, e tinha uma hora que a fiscal de prova mandava guardar tudo, e aí eu percebi que é inútil fazer isso, você só fica mais ansioso. E aí depois, com o passar do tempo, eu não levava nada. A minha preocupação era chegar tranquilo na hora da prova. Então lembra disso, o seu estado emocional antes de responder questões faz diferença. Segundo passo, a pessoa pega a prova e já começa a fazer na sequência que veio a prova. Então, normalmente as provas de concurso público, por exemplo, a parte de português vem primeiro, aí você já começa com português. Isso já é um erro. E aí você pode perguntar, mas por qual matéria que eu começo? Bom, se você já é um estudante mais avançado, você sabe que você tem que ter uma estratégia de prova. Você não vai sentar numa prova e decidir qual matéria que você vai fazer, isso não faz sentido. Você não vai ter resultado dessa maneira. O que eu recomendo que você faça? Você parta sempre das questões mais rápidas para as questões mais lentas. Existe um mito na internet de falar, faz as mais fáceis. Eu até consigo entender essa questão de fazer as mais fáceis. Mas a verdade é que muitas vezes a gente não sabe qual é a questão mais fácil. Primeiro você vai ter que ler a questão inteira para saber se ela é fácil ou difícil. Então eu opto sempre pelas questões mais rápidas. Então, por exemplo, você pega uma questão de direito. Você não vai perder tanto tempo nessa questão. Uma questão de matemática, você já vai ter que fazer a conta, é mais demorado. Uma questão de interpretação, as primeiras questões de português normalmente vêm com texto. Se já cair no texto, você já vai ter problema, porque a questão fica muito grande. Então qual que é o lance? Monta uma estratégia de prova, valida ela nos simulados que você vai fazer e chega sabendo exatamente o que você vai fazer, partindo sempre das questões mais rápidas para as questões mais demoradas. Terceiro passo é ler com atenção o comando da questão. Só com isso que eu estou te falando aqui nesse terceiro passo, aliás, até o terceiro você já vai conseguir acertar mais, estatisticamente eu posso falar isso para você. Por quê? Porque normalmente as pessoas chegam nervosas, não têm estratégia de prova e não leem o comando da questão. E aí você já parte para as alternativas que você já quer achar certa e tal, e a ansiedade vai batendo, e muitas vezes o que você precisava era entender melhor o que ele estava pedindo. Uma vez que você entende bem o que ele está pedindo, as alternativas ficam mais fáceis de eliminar ou de achar a correta. Então lembra, você vai ler com calma, depois você vai ler mais uma vez, inclusive grifando aquelas palavras. Quando ele fala exceto, a incorreta, o não, você vai grifando essas palavras para você entender exatamente o que está sendo pedido. Porque a verdade é que muitas vezes a gente erra a questão porque não entendeu o comando, acredite ou não. Às vezes, principalmente em questões de matemática, você não entende o que ele está pedindo e aí você chega num valor completamente errado. O quarto passo, depois de ler o comando com calma, você vai para as alternativas. E aí começa aquele trabalho de eliminar as alternativas. O que eu costumava fazer? Eu costumava fazer marcações do lado das alternativas. Então você já viu algo que é aquela bizarra, né? Aquela alternativa que eles colocam que é fácil de eliminar. Você risca ela para não ter que ler ela novamente. Aquela que soou como uma correta, você já marca ela com uma marcação na frente de correta. E vai lendo as outras alternativas. Não é incomum acontecer de você ficar com duas que você achou que era correta. E aí qual que é o seu trabalho? Reler o comando novamente e aí decidir entre uma dessas duas. Então veja, a resposta correta muitas vezes está no comando da questão. É lá onde você vai realmente conseguir acertar a questão entendendo o que ele está pedindo. Até sobre isso ainda tem um vídeo no meu canal muito famoso que eu explico como que você acerta questões, por exemplo, de interpretação sem precisar ler o texto, só utilizando as alternativas, o comando e as alternativas. Então vou deixar aqui no card, é um vídeo muito bom, principalmente quando você tem pouco tempo para acertar a questão. Se você utilizar essa técnica, você vai conseguir acertar questões sem ler o texto e vai ganhar muito tempo com isso. O quinto passo é você pular as questões que você não achou a resposta quando fez na sequência normal. Ou seja, você foi lá, eliminou algumas alternativas, mas não sabe a resposta ainda, está entre duas, está entre 3 alternativas e já começou a perder um pouquinho de tempo, está com aquela dúvida.
é o momento de pular. E muita gente fala sobre isso, sobre pular questões. Agora, o que eles não falam para você é como você deve pular. E isso faz muita diferença para depois você voltar e acertar essa questão. E é bem simples, você vai utilizar uma técnica de PNL, que é programar o seu cérebro para trabalhar para você nessa questão. Então, ao invés de pegar a questão e falar, nossa, eu vou pular porque essa eu não sei. Não, você vai pular falando a seguinte frase: daqui a pouco eu volto para acertar essa questão. E parece bobo, parece simples, mas você deixa o seu cérebro em segundo plano resolvendo essa questão para você. Inclusive, não é incomum você começar a fazer mais questões, principalmente do mesmo assunto, e às vezes achar a resposta dessa questão em outra alternativa, por conta de algum texto, alguma coisa, você lembra, tem alguma informação lá que faz com que você mate essa alternativa, e também, mesmo que não tenha diretamente uma informação, você começa a fazer mais questões sobre aquele assunto, começa a voltar à sua memória mais informações de quando você estudou e automaticamente você tem mais chances de acertar essa questão. Então é simples, não sabe, você vai pular a questão, faz esse comando que eu falei, faz uma marcação na questão para você se lembrar que você tem que voltar para essa questão e segue adiante na prova. Bom, e agora eu vou te dar uma dica bônus, mas antes você tem que dar o curtir no vídeo aqui e se inscrever no canal. Se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, já se inscreve aí, porque tem muito mais do que só esse conteúdo para te ajudar nesse canal. Que é uma dica em relação a quando bate aquele branco, né, que você não consegue se lembrar. Inclusive, deixa eu fazer uma diferenciação entre branco e quando você não sabe o assunto. Tem gente que simplesmente não estudou o conteúdo e fala que deu um branco. Não, o cara não sabia, já estava em branco antes. Mas o branco acontece quando você está numa situação de estresse, né, ansiedade, nervosismo por conta da prova e você não consegue acessar, né, recuperar essa informação por conta desse fator emocional. E aí tem um macete muito legal, mas entende o momento que você vai fazer isso. Seguinte, você já pulou as alternativas e aí você já voltou para elas e realmente não está conseguindo resolver. Você vai pular ela mais uma vez, eu fazia isso, tá? E aí eu voltava para essa questão depois, eu ia para as outras que eu tinha pulado, e depois de resolver elas, eu voltava e falava, agora chegou o seu momento, eu vou resolver essa questão agora. E aí, muitas vezes, o fator emocional já dissipou, porque você já respondeu a prova toda. E você já está um pouco mais tranquilo. Mas mesmo se não tiver mudado, se ainda estiver ansioso com essa questão, o que você vai fazer? Você vai mudar o seu estado emocional. E tem um macete muito legal, que é levar a sua mente para como se você já tivesse terminado a prova. Então você vai se imaginar entregando a prova para o examinador, você vai imaginar indo para sua casa, chegando na sua casa, no seu quarto, no quarto seu de estudo, seu local de estudo. Isso vai relaxar você e você vai se imaginar abrindo o seu caderno e consultando essa informação no seu caderno, onde você estudou, pode ser no seu caderno ou sua apostila. E aí nesse momento você vai começar a recuperar todas as informações que estavam nesse caderno. Então você pode começar a fazer anotações que permeiam esse assunto. De repente você não lembra aquele assunto específico, mas você começa a lembrar de outras coisas. E você vai ver que de uma forma mágica você vai lembrar da resposta. Por que isso? Porque você levou sua mente para um estado emocional diferente, você já resolveu a prova, então você baixa a sua adrenalina. E além disso, você vai acessar o seu local de estudo, o seu caderno, o seu material. E a nossa memória, ela tem muito essa questão dessa assimilação. Então, quando você lembrar do seu material, você vai lembrar onde estava anotado na página, você vai lembrar do conteúdo. É mais ou menos a mesma coisa que acontece quando você tem alguém que você sempre encontra na academia. E você lembra o nome dela na academia, fala bom dia, e aí num outro dia você encontra essa mesma pessoa no restaurante e você não lembra do nome. Você sabe que você conhece, mas não lembra do nome. Por quê? Porque tirou todo o contexto, ela não está no mesmo lugar. Então, quando você acessar o seu local de estudo, o seu material, essa informação volta. Bom, e se você gostou, tem mais um desafio antes de terminar. É o seguinte, se esse vídeo bater 5.000 likes, eu faço um outro vídeo completo ensinando você a dar o chute cego, sabe? Aquele chute para aumentar a sua chance de acertar quando você não tem a mínima noção do assunto. É um tópico bem legal, é quando bate o desespero mesmo, não sabe, você quer de repente somar e aumentar a sua percentual de chance de acertar aquela questão. Então lembra, se você der o like aqui e bater 5.000 likes, eu faço esse vídeo completão para vocês. Então não esquece de dar o like, se inscrever e eu te vejo num próximo vídeo. Até mais.